Muitas cores, movimentos e sons, tudo para chamar a atenção da criançada. Numa biblioteca da Zona Sul de São Paulo, professores investem numa atividade de leitura feita para quem ainda mal sabe falar. E numa feira livre da capital paulista, um casal resolveu montar uma barraquinha de livros. O projeto Literatura na Cesta Básica existe há 3 anos. Tudo para combater uma triste estatística: o povo brasileiro ainda lê muito pouco. Toda quarta-feira de manhã, na sede do grupo de teatro Circo de Trapo, o casal Marco Ponce e Fabiana Alves escolhe livros de um acervo com mais de 1000 títulos. Com a ajuda de voluntários, eles colocam tudo dentro de 2 carros e partem. O destino é uma praça a poucos quarteirões, onde acontece uma feira livre. Eu quero levar R$2 dessa maçã. Vamos fazer uma conta certinha. Ali, bem pertinho da barraca de pastel, eles montam um espaço voltado à leitura. Logo, já chegam os primeiros interessados. Aqui tem muitos livros infantis, sobre... tem muitos livros aqui, muitos legais, que dá pra gente estudar. O que você gostou aqui? Dos livros. E quando as pessoas não vêm até os livros vão até as pessoas. Assim mesmo, no carrinho de feira. Nós sempre partimos dos livros para montar os nossos trabalhos. As peças de teatros, as narrações de histórias. E a gente foi percebendo que, principalmente aqui no bairro onde a gente mora, onde fica a sede do grupo, aqui no Jardim Santa Maria, que as pessoas não tinham muita intimidade com os livros de literatura. Então, a gente começou a pensar numa forma de trazer os livros mais para próximo das pessoas. E aí, estudando no bairro qual seria esse local, a Fabiana teve a ideia de trazer aqui para a praça e tentar atingir o público que vem na feira livre, toda quarta-feira. Eram 3 os sacizinhos. Um comeu arroz. O arroz era mofado e sobraram 2. E assim nasceu o projeto Literatura na Cesta Básica. Isso foi há 3 anos. No início, os moradores estranhavam um pouco. No começo, as pessoas ficavam bastante, perguntando se a gente não trabalhava, se era um trabalho voluntário, se era relacionado a alguma igreja, algum partido político. Então, as reações são as mais diversas, porque as pessoas elas estão acostumadas com a ideia de que livro e literatura não é uma coisa de fácil acesso. Marco, Fabiana e os voluntários trabalham com mediação de leitura. Uma técnica diferente da contação de histórias. Quando a gente vai contar histórias, por mais que eu parta de um livro para montar minha contação de histórias, eu estudo o livro, depois eu deixo o livro e vou contar, de boca para você. Isso tem muito da minha visão naquela história, a forma como eu acho que ela dialoga com as pessoas, com o mundo que a gente vive. Na mediação de leitura, não. A gente se coloca como uma ponte entre a pessoa e o livro. O que eu vou fazer? Eu só vou ler o livro para a pessoa. Então, a gente toma cuidado para não ficar fazendo muitas vozes, não ficar fazendo muita cena, muita coisa, porque a gente acaba distanciando a pessoa do livro. Bom, Rosana, quarta-feira de manhã, trabalho voluntário, o que te estimula para fazer parte desse projeto? O que me estimula é poder levar o acesso às pessoas, porque reza a lenda que as pessoas não gostam de ler. E desde que eu comecei nesse projeto, eu vi que isso é uma mentira. As pessoas elas gostam de ler, elas só não têm o acesso. Então, o que me estimula é logo de manhã eu ouvir uma mãe vendo o seu filho ler e falar: nossa, como meu filho é inteligente, sabe? Ver as pessoas levarem livros para casa, ver um feirante correr aqui, largar a barraca para pegar um livro e levar para o filho. Então, isso é o que me estimula. É o que acontece com Alice. Enquanto a mãe faz compras na feira, a menina se diverte com os livros. Alice, quantos anos você tem? 6. 5. Você já sabe ler? Tá aprendendo? Já. Você gosta bastante de livro? Gosto. Você gosta mais de livro ou de boneca? Boneca e livro. Os dois, né? Mônica, e a senhora deixa ela aqui, vai fazer suas compras na feira, tranquilo? Tranquilo, toda semana a gente vem, ela fica lendo, leva os livros para casa e depois terminou a feira, passa e leva para casa. Pensando nesses pais ou avós que vêm trazer as crianças, o projeto agora também conta com livros para adultos. A aposentada Antônia Hilda Vieira sempre leva algum para ler em casa. Peguei outro dia
como é que foi? Ensaio da cegueira. Foi muito bom e justamente eu fui para a praia. Quando chegou lá no apartamento não tinha luz, foi ensaio da cegueira mesmo. Sorte que eu tinha lido no ônibus o livro, já me acalmei um pouco quando cheguei lá, né? Mas nem todo mundo é como Dona Antônia. O brasileiro ainda lê muito pouco. Segundo a última grande pesquisa sobre o hábito de leitura no país, divulgada em 2011, cada adulto lê em média 4 livros por ano, e só 2 deles até o fim. Para melhorar esse número, é preciso investir cada vez mais na formação de novos leitores. E quanto mais cedo esse trabalho começar, melhor. Na Biblioteca Belmonte, na Zona Sul de São Paulo, acontece todo mês uma atividade de leitura feita especialmente para crianças que mal aprenderam a falar. O encontro começa com as crianças entrando por uma passarela emoldurada por livros. Depois tem contação de histórias, parlendas e cantigas. Olê, 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 olá. Pensar projetos para pré-leitor, esse pessoalzinho de 0 até 3 anos, pensar projetos de leituras para eles, pensar em prospectar cidadãos leitores. E esse projeto de leitura para criança há de ser uma mediação muito bem planejada, há de ser uma história muito bem contada. E o universo para essa faixa etária desse projeto de leitura tem que ser com bastante cores, bastante movimentos, com bastante sons, porque é isso que interessa. O resto não tenhamos ainda pressa, porque agora eles estão registrando, eles estão experimentando. Nesse cantinho, os livros ficam no meio dos brinquedos e são feitos de materiais como plástico e tecido. A ideia é que a criançada tenha liberdade total. Pode mexer, pode jogar, pode até morder os livros. Uma criança muito pequenininha, ela muda muito de uma semana para outra. Então, a primeira vez que eu contei uma história, pode ser que naquele primeiro momento, o que ficou desse momento de contar? Foi a voz da minha mãe que se modificou, da minha professora que se modificou especialmente para mim, para essa história que estava contando, o gesto que ela fez, o virar das páginas, a surpresa. Na semana seguinte, essas coisas que ela já compreendeu vão liberar a atenção dela para compreender novas coisas. Então, é um universo que vai se ampliando cada vez mais. Ele senta na mesinha dele, ele folheia, ele rabisca, ele interage, ele conta história. Ele está com 1 ano e 8 meses. Ele está começando a falar, mas ele chega a criar frases quando ele está lendo a história. Na biblioteca ou na feira livre, os livros transformam a rotina das crianças e das famílias. Tem uma transformação e eu acho que a literatura tem um poder de transformação incrível, porque as histórias são levadas para casa, elas entram dentro da casa das pessoas através de livros que são livros infantis, mas que acabam pegando também os adultos numa mensagem aqui, outra mensagem ali. E não só isso também, tem a questão da diversão, do prazer, né, do momento em família. Tudo isso acho que mexe bastante com o bairro em si, né? Começa aqui que está na rua e vai para dentro da feira, que vai para dentro da casa das pessoas, junto com os alimentos, né? Aquele alimento cultural, digamos assim, né?